sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Ser. E se prepara, viu, que eu quero começar fazendo logo uma pergunta. Você já ouviu falar sobre Bitcoin? E você já ouviu falar em Drex? Calma, não se desespera não, que eu também nunca ouvi falar, mas tem um cara aqui, craque, que vai explicar tudo pra gente sobre esses assuntos e outros detalhes também. O nosso convidado de hoje aqui do Pode Ser é Humberto Andrade. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado, prazer pelo convite. Ser ótimo falar com vocês aqui. Bom demais, minha gente. Humberto é desenvolvedor de negócios na América Latina pela Chain e pesquisador de moedas digitais dos bancos centrais no Sim UFPE. E ele vai ajudar a gente a tirar as dúvidas. Humberto, falei direitinho. Falou sim. Tirando a dúvida, porque são tantas siglas, minha gente, são tantos nomes que dá logo uma confusão na cabeça. Humberto, queria que você começasse explicando para a gente o que são é, Bitcoin. A gente falou logo lá em cima, vamos logo tirar essa dúvida, para quem está acompanhando, pode ser. Então, o Bitcoin ele é um ativo digital. Ele é uma representação de algo seu dentro de uma rede. Existem várias características. Hoje, a principal aplicação dele é dentro do mercado financeiro, mas ele não é necessariamente uma moeda. Muita gente trata ele como sendo uma moeda especificamente, mas não, ele tem uma característica mais ampla. Ele é um ativo mesmo, uma coisa que uma pessoa tem uma posse que está registrada dentro de uma rede específica, virtualmente. Então, você consegue saber o que é como se tivesse um código de barra daquele produto especificamente que deu-se o nome de Bitcoin por uma sigla feita, você falou, uma sigla de internet, uma sigla de pessoas que trabalham comumente com isso, com termos em inglês, mas ele é um ativo digital propriamente dito. E em que se usa o Bitcoin, por exemplo, na prática, como é que a gente identifica hoje? Então, hoje o Bitcoin ele tem alguns casos de uso. Os mais comuns é efetivamente de troca mesmo, de compra, você conseguir pagar alguma coisa com o Bitcoin, você conseguir transferir dinheiro ou transferir uma propriedade mesmo, um valor com uma quantidade de Bitcoins. Por exemplo, hoje pessoas compram imóveis, compram carros, fazem transferências internacionais. Algumas empresas pagam contas de serviços internacionais utilizando de Bitcoin, fazendo essa transferência. Fazem serviços de, a gente chama de on and off ramp, que é você depositar uma moeda aqui, sair com uma moeda lá em outro país, sendo intermediada através dessa rede do Bitcoin também. Então tem alguns casos de uso e a gente está também num processo de desenvolver, ampliar o que é, como é que isso vai chegar dentro do usuário final. Mas comumente hoje o caso de uso mais famoso mesmo é o de você conseguir fazer compras e ter o que a gente chama de reserva de valor dentro da rede do Bitcoin. E como é que se adquire, né? É a grande, eu acho que quem está assistindo aí pode estar perguntando, tá, como é que eu quero um Bitcoin desse? Como é que eu faço? Existem vários modelos de você conseguir trocar. O mais comum é você ir numa casa que a gente chama de exchange, é uma casa de câmbio, mesmo como se você fosse comprar dólar. Então você vai chegar numa estrutura de uma casa de moedas, onde você vai depositar real, vai depositar dólar, e você vai comprar o seu Bitcoin. Essa casa ela já tem a estrutura da rede, ela já possibilita que você seja dono do Bitcoin. Aqui eu queria fazer um adendo, tá? É muito importante você perceber que quando você está comprando Bitcoin, que você é dono daquela fração dele. O Bitcoin ele pode ser dividido em várias frações, 12 frações, 12 satoshis que a gente chama. E você é dono daquele pedacinho dele em qualquer lugar do mundo. Você consegue sacar da E casa. quanto é que vale um Bitcoin? Como é que funciona essa Nesse questão de momento, valor? ele está valendo aproximadamente 27.300 dólares de cotação. Só que isso varia muito. O preço, necessariamente, ele é algo mais disso. Pessoas curiosas querendo comprar, pessoas querendo vender também. É uma coisa de mercado. Ele não necessariamente tem um preço. Você pode, por exemplo, hoje, minerar bitcoins também, que é você gera a partir de um código a um Bitcoin para a sua conta. Isso existem vários modelos, logicamente são estruturas que a gente está falando aí empresariais, hoje já tem grupos focados em fazer esse tipo de coisa, mas você pode ter um Bitcoin comprando de alguém que já teve, já gerou, ou gerando ele através do que a gente chama do processo de mineração. Perfeito. Na abertura do Pode Ser, eu falei de outra palavrinha que eu acho que quem está acompanhando também ficou curioso para saber o que é Drex. O Drex, hoje ele foi recentemente apelidado de Drex, né? Ele é o antigo real digital, que também é bem recente, que nada mais é do que é uma moeda digital que o Banco Central da gente no Brasil vai administrar.
Então é como se hoje a gente tem um processo mais de conhecer o Pix, né? Hoje todo mundo faz um Pix e muitas pessoas não se dão a tentar entender o que é que acontece ali por trás. Existe toda uma arquitetura de sistema para que o Pix exista. A diferença entre o Pix e o Drex, basicamente, é que você, quando fizer um Drex, mas a previsão é final do ano que vem ou início de 2025, que a gente tenha isso para a gente, né? Que você saiba qual foi a moeda que você transferiu. No Pix hoje isso não é possível. Você consegue Sim. saber que você fez um Pix, mas você não sabe qual é a moeda atrelada àquele Pix. Então isso gera um certo, como é que eu posso dizer, fragilidade no controle. Não que, logicamente, não seja extremamente bem controlado, é extremamente bem controlado, mas o Drex ele traz um novo nível de segurança para segurança financeira mesmo e segurança de controle do Banco Central. É, perfeito. Você falou aí sobre regulação, eu aproveito para perguntar, porque quem está assistindo pode também ficar na dúvida. São tantos nomes, é tudo digital. Isso está regulado no Brasil? Tá, assim, no final do ano passado a gente começou a ter uma discussão mais clara mesmo, já foi aprovada uma lei, já foi assinada pela Presidência da República, sobre a regulação da comercialização dos criptoativos aqui no Brasil. Ela basicamente, lógico, ela é um início de regulamentação, a gente tem várias lacunas ainda que precisam ser melhor debatidas, isso está acontecendo no processo, mas hoje a gente já pode dizer que existe sim uma regulamentação e que existe uma regulamentação muito favorável para o desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil. Hoje o Banco Central ele já tem, por exemplo, fóruns, ou nesse momento acontece um fórum com várias empresas que estão dentro de um processo de desenhar produtos com o Drex, dentro de uma sandbox do próprio Banco Central, que a gente chama de projeto piloto do Drex. Então, existem empresas fazendo isso, existem outros projetos que o próprio Banco Central incentiva que empresas submetam para que possa ser entendido como vai se utilizar. Existe um programa de capacitação próprio também do próprio Banco Central, e hoje existe uma conversa maior entre o Banco Central e a CVM de quais serão os papéis aí desse processo de desenvolvimento de digitalização do mercado financeiro também. É uma discussão que não tem volta, né? A tecnologia está aí e eu acho que é super importante essa pauta ser discutida porque é o futuro e o futuro já é agora, né? Não tem como não falar sobre moeda digital, sobre criptoativos, que eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre o que é isso. Dar Tá. alguns exemplos. Feito disso, o Bitcoin ele é um ativo, né? E a gente vai para um conceito mais amplo mesmo de ativo, quanto coisas que você consegue ter posse. O criptoativos a gente reduz isso para um ativo digital, é um ativo virtual, ele só vai existir na internet mesmo, basicamente numa Você rede não tem como específica. pegar, como Você não sacar. tem como sacar ele daquela rede. Você pode substituir, você pode trocar. E aí existem categorias dentro dos criptoativos. A gente tem o Bitcoin, que por si só ele já é, digamos assim, a maior rede hoje mais conhecida dos criptoativos. A gente tem as altcoins, que são as alternativas ao Bitcoin. E aí tem mais de 100 projetos, mais de 500 projetos aí. Todo dia surge um novo. E aí a gente tem tokens de utilidades também, que é quando você consegue pegar, por exemplo, hoje você já tem a possibilidade de entrar em estádios de futebol com um token específico, pagando seu ingresso com esse criptoativo. Então você tem direitos de time de futebol, você tem direitos de jogadores, você tem outras coisas através de um token. Você também tem a possibilidade de ter uma palavra muito famosa do ano passado que se chama NFT, que também é um criptoativo. Pode ser uma imagem, pode ser uma música, um direito autoral. Tudo isso dentro de uma característica que só vai existir dentro da rede. A gente tem também o Drex e as stablecoins, que isso nada mais é do que a representatividade da moeda corrente de países, como o dólar, real, algumas administradas por bancos centrais, que aí a gente vai falar de CBDCs, que é o Drex e é uma CBDC, ou as stablecoins administradas por empresas privadas, que nada mais é do que uma moeda, por exemplo, que ela tem o mesmo valor de um real virtualmente, mas ela não é um real, ela é administrada por uma empresa privada. Então, dentro do mundo de criptoativos, a gente consegue ter várias, como é que eu posso dizer, várias segmentações específicas que dão corpo a esse criptomercado. Humberto, eu fico pensando assim sobre a evolução da economia. Estou aqui falando como leiga, né? Mas de como se dá esse processo, né? O homem começou a fazer trocas, né? Quando começou lá o processo da civilização, era trocando objetos um pelo outro. Depois vai se criar o real, e aí a gente está nessa evolução vindo com a tecnologia, e aí essas moedas elas passam a ser digitais. Já era um tabu falar sobre economia. Muita gente não gosta, né? Quando fala o nome economia,
diz logo, eu mesmo falei logo, eita, esse é o assunto que eu menos sei. Mas é importante a gente saber, né? E esse trazer a economia para o universo digital, você abre outra janela de resistência, talvez, para os mais tradicionais, né? Hoje, assim, de fato, o Brasil ele é um país que não tem essa discussão sobre finanças muito ávida, né? Tipo, apenas 1% da nossa população tem a possibilidade de juntar dinheiro. Desse 1% que poupa de maneira geral, no que a gente chama de mercado financeiro tradicional, 1% dele poupa em mercado digital, que a gente chama que são os que compram bitcoins, compram altcoins e fazem investimentos no mercado de criptoativos. Então é um assunto muito pequeno. Quando a gente olha a nível global, não tem uma disparidade muito grande. É, só que, como você falou, não tem como a gente fugir de estar com o uso do smartphone no dia a dia ou como isso tem impactado na nossa vida. Quando a gente olha, por exemplo, não sei se você tem filhos ou se outras pessoas que estão assistindo vão ter filhos, começa a perceber que as crianças que jogam começam a falar de moedas dentro do próprio jogo. E às Sim. vezes um item no próprio jogo para ela é muito mais valioso do que qualquer presente no mundo físico. Então, a nossa sociedade ela vai mudando, feito você falou. Antes a gente fazia compras com pedras, chegou a ser espelhos, chegou a ser pedras preciosas. Hoje a gente já tem moedas correntes. E aí só que a gente começou a fazer compras pela internet. Então, como controlar isso virtualmente falando? Hoje a gente está no estágio bem avançado. Eu diria que o Brasil ele conseguiu sair na frente de vários outros países. Por mais que a gente tenha uma síndrome de vira-lata quando a gente fala do Brasil, quando a gente está falando de economia digital, a gente está na frente, por exemplo, de economias como Estados Unidos e Europa. A gente está no estágio muito avançado de discussão dessa pauta, e isso acaba impactando, por exemplo, a como a gente lida com dinheiro. Poucas pessoas hoje têm uma cédula porque conseguem fazer um Pix. Então você Sim. consegue comprar uma pipoca hoje no Pix. O Pix ele é um dos projetos mais bem-sucedidos a nível mundial em relação à inclusão financeira mesmo. Porque muita gente antes não recebia dinheiro ou não tinha nenhum tipo de possibilidade de ter acesso ao mercado financeiro, porque ia ter uma burocracia muito grande para ter uma maquineta de cartão de crédito, controlar aquilo tudo, etc. E hoje, com o Pix, a quantidade de aberturas de contas bancárias para que as pessoas tivessem a oportunidade de receber isso, aproxima. Então, o Drex ele vem para complementar isso. A gente sabe que vai ter Uhum. aí uma sua curva de aprendizagem, mas para o usuário final não vai ser tão diferente um Pix de um Drex no futuro. Então, eu acredito que é algo que sim, se coloca distante por essa desproporção de poupança mesmo, mas que no final das contas a gente começa a perceber que faz mais parte do nosso dia a dia, e aí isso aos poucos a gente vai absorvendo como é que a Era gente gosta. exatamente a pergunta que eu ia lhe fazer, era como essa a tecnologia, né, aliada à economia, todos esses termos que a gente está compartilhando aqui, impactam a vida do pequeno empreendedor. Por exemplo, alguém que está nos assistindo, que tem um mercadinho, que tem uma barbearia, né? Como essa pessoa que está na ponta é impactada por toda essa tecnologia dentro da economia, que é a realidade. E que se você não se adequa, ou se você não está por dentro, você deixa de crescer também, né? E Sim. aí você falou da realidade do Pix, da maquineta, que antes era maquineta. É bem É, importante, impacta diretamente todo mundo, né? Não fica ninguém de sim. fora. E aí a gente começa a perceber que isso, por exemplo, quem hoje já consegue aceitar Pix, né, hoje já está, eu diria, num estágio bem avançado aí de conseguir compreender com as maquinetas pagando via QR Code. Quando a gente olha isso no Brasil, é algo corriqueiro você puxar o smartphone e fazer um pagamento com QR Code, por exemplo, para pagar uma pipoca de R$ 2 na Conda Boa Vista. Mas quando a gente vai para, por exemplo, na Europa, isso não é tão comum quanto a gente vê aqui. Então, isso coloca o empresário brasileiro dentro de uma inclusão digital, onde ele já consegue perceber, por exemplo, daqui para o ano que vem, ou daqui para 2025, a pessoa não vai ter, logicamente, ele não precisa ter a consciência de que, ó, o que é que acontece quando é que eu faço o Pix. Isso fica para Humberto que estuda, isso fica para o Banco Central e os Sim, sim. pesquisadores mais avançados, né? Mas para a pessoa que está ali na ponta, a facilidade de conseguir com o smartphone receber dinheiro e daquele dinheiro conseguir pagar uma conta, conseguir transferir para uma pessoa comprar uma pipoca, um Conseguir milho se na livrar da praia, burocracia, né? conseguir se livrar da burocracia. Isso você vai começando a facilitar uma geração de novos modelos de negócio. Sim. Então, o empreendedor hoje que tem uma barbearia, mais para frente ele vai poder ter, não sei como pode ser, mas por exemplo, uma venda de
cards de jogos dentro da própria barbearia e a pessoa que está lá comprando, esperando ver uma coisa específica, faz um depósito específico dentro de um jogo que vai para a conta do filho dele. Então, isso começa a criar tantas possibilidades, economicamente falando, que a gente só vai conseguir entender quando chega de verdade, né? Lógico. Para quem está pesquisando, quem está vendo o que está acontecendo, a gente acaba percebendo que o natural é migrar o que existe para ter uma, como é que eu posso dizer, uma fluidez melhor Sim. dentro do que já existe. Mas quando a gente passa para discutir sobre futuro, é uma possibilidade gigantesca de uma grande quantidade de conexões que você começa a fazer de negócios. E é tipo tudo na palma da mão. Hoje, um Pix, você faz uma transferência e em poucos Rapidinho segundos chega em resolve, outra é. pessoa. Então, a tendência é que isso fique cada vez mais rápido, a tendência é que isso fique cada vez mais seguro. Hoje a gente tem alguns problemas, por exemplo, vazamentos de dados de Pix. Então, Sim. com o Drex, você consegue rastrear o que é que foi que vazou, por onde é que vazou, você consegue ter uma como é que eu posso dizer, uma avaliação muito mais criteriosa de quem é que tem saldo, quem é que não tem, qual foi o papel que foi emitido, de onde é que veio, Fica mais por seguro, onde é que né? passou. Então você consegue ter todo um detalhamento que traz mais segurança para o usuário. E isso faz com que a pessoa que está utilizando ali na ponta, independentemente do valor que ela vai estar utilizando, que ela consiga ter credibilidade suficiente e autoconfiança para estruturar seu negócio e desenvolver novas possibilidades de movimentar dinheiro mesmo. A expectativa é até que o final de 2024 o Drex esteja disponível para a população. Isso, teve o Banco Central ele está trabalhando aí com a data do final de 2024, começo de 2025. E aí eu não acredito que a gente vá cumprir. Existe sim, teve um pequeno atraso agora no projeto do piloto, mas algo que já estava sendo levado em consideração também. Ah, e aí eu acredito que isso vai chegar até a gente no mais tardar 2025, aí vai ter todo mundo utilizando, fazendo um Drex ao invés de fazer Fazendo um um Drex Pix. ao invés de um Pix, ó. Humberto, deixa eu aproveitar para te perguntar dica de ouro, né? Para quem está assistindo a gente e de repente está querendo ficar por dentro desse universo. Saber mais sobre economia, saber sobre o que está acontecendo em relação à tecnologia, no impacto disso no seu dia a dia. O que é que essas pessoas podem buscar? Quais os meios de informação mais seguro? Quais tem alguma dica de algum canal, de algum conteúdo que elas possam buscar para se aprofundar? Porque o conhecimento é que vai dando mais entendimento para a pessoa acessar esse universo que parece ser tão vasto, né? Assim, então, como eu disse, o Banco Central hoje ele é uma fonte de conteúdo muito importante para esse desenvolvimento da economia digital. Ele tem gerado conteúdos de vários modelos, tanto conteúdos mais técnicos até conteúdos mais simples mesmo, trazendo treinamentos, trazendo maneiras de você se inserir na economia digital com cursos de programação. Se você quer chegar a programar dentro desse universo, o próprio Banco Central te disponibiliza esse tipo de curso. Se você quer só entender como é que isso vai impactar na sua vida enquanto usuário ou enquanto fornecedor de serviços, né, um pequeno empresário, como é que isso vai impactar? O Banco Central fez uma live agora na segunda-feira explicando sobre isso. Então, regularmente ele tem uma agenda de estar entrando em contato com os usuários finais, nós, né, tipo cidadãos e eu diria que você pode começar por lá e a partir de lá você vai conhecer os pesquisadores e aí você vai conseguir entender quem são os jornais que estão perguntando. Sempre vão ter pessoas da Sempre tem artigo, isso entrevista, tem que sempre estar sempre e antenado, isso né? acaba introduzindo você de uma maneira mais natural. Massa. É, quem está assistindo também pode ficar. Assim, quando a gente fala do universo digital, sobretudo quando se fala em dinheiro, muita gente fica com medo de pirâmide, né? Sim. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso e desmistificando o que não tem nada a ver, esses assuntos que nós tratamos com o que é pirâmide É muito propriamente dita. importante. Essa coisa da pirâmide. Lembra quando eu falei, você perguntou como é que eu compro um Bitcoin? Geralmente, essas pirâmides financeiras, elas não trabalham com o ativo em si. Elas te dão a possibilidade de um dia você estar exposto àquela variação. Então, por exemplo, você não vai ter um Bitcoin. Se você entrou na pirâmide financeira, geralmente eles te prometem um ganho fixo percentual por mês. Então, ele vai te dizer, você vai ganhar 10% por mês do seu depósito. Isso é impossível de dizer em qualquer tipo de investimento. Ah, e aí, quando a pessoa te promete esse tipo de ganho, ela não vai te dar o Bitcoin. É diferente de você entrar no exchange, depositar R$ 100, transformar os seus R$ 100 em um percentual, uma fração de Bitcoin e conseguir sacar, por exemplo, para outra exchange, para uma carteira pessoal. O Bitcoin em si, ele não é uma pirâmide porque ele é um ativo. Logicamente, se você está querendo comprar um Bitcoin pensando que vai ficar rico gastando R$ 100, aí já é outra questão. Mas quando você compra
você entra dentro de uma empresa que te oferece um ganho fixo mensal, duvide, tá? Tipo, principalmente quando são ganhos que são muito acima do que o próprio mercado financeiro consegue te oferecer de uma maneira regular. Então, geralmente, existem algumas red flags para você identificar, que é, ele vai te oferecer um percentual fixo, ele não vai te dar a posse do teu dinheiro no Bitcoin. Você vai ter X dias para conseguir sacar ele depois que fizer um depósito. Então, isso você já consegue ter um sinal de alerta. Geralmente não são empresas muito grandes, algumas vezes são também, a gente já teve casos de milhões de reais, mas essas três coisas já te colocam dentro de uma, como é que eu posso dizer, uma segurança maior para você evitar estar se expondo a esse tipo de produto. Tem algum outro tema que você acha importante a gente compartilhar com quem está acompanhando o nosso Pode Ser, dentro desse universo do que a gente está tratando aqui, que acha importante ser relevante? A gente já falou sobre os sites oficiais, para ficar atento, buscar essas informações sempre em fontes oficiais, né? Como o próprio Banco Central, jornais, entrevistas. Eu diria que existe uma hashtag, né, para que as pessoas mais curiosas aí que queiram ler sobre o tema, que a gente chama todo esse universo que a gente está falando de ativos digitais de Web3. Então, tentar entender o que é que está acontecendo na Web3. Existem muitas comunidades, existem algumas aqui no Nordeste, existem algumas lá no Sudeste, existem comunidades específicas, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando com NFTs de eventos, e aí você começar a entender o que é que te identifica dentro desse ambiente e a partir disso entender quais são os tokens que estão envolvidos ali dentro, quais são as empresas que geram oportunidades de trabalho, tem muita vaga. Vocês estavam falando antes no podcast sobre oportunidades de trabalho. É um mercado que tem tentado incluir muito também, justamente porque poucas pessoas falam sobre ele, é sempre muita sigla, é sempre muita palavra em inglês, acaba afastando muito, mas o mercado latino-americano é um mercado que chama a atenção de fora, justamente por conta, e principalmente no Brasil, porque a gente já tem uma utilização muito grande de smartphone, a gente já tem uma utilização muito grande de internet, então a gente já parte na frente de muita gente lá fora. Então, as pessoas que estão interessadas aí, muitas vezes estão na faculdade, estão tentando entender como é que vai trabalhar, o que é que chama atenção ou não, dá uma olhadinha nessa Web3, procura entender como é que você se encaixaria por ali. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olha aí, minha gente, dicas preciosas de Humberto. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema, é só voltar à nossa entrevista para poder tirar as dúvidas, assistir novamente. Humberto já deu aí também as informações de onde vocês podem buscar, né, essas informações oficiais com segurança, para não ser enganado, não cair em nenhum golpe, né, Humberto? Pois é, fiquem bem atentos. Humberto, muito obrigada, viu, pela sua presença no nosso Pode Ser. Muito obrigado pelo convite também. Foi um prazer. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no Pode Ser. Lembrando que o nosso Pode Ser vai ao ar sempre às segundas-feiras e você pode acompanhar na sua plataforma predileta. Muito obrigada pela presença e até a próxima.